Fala galerinha da beleza! Aqui no programa Seja Referência no Salão de Beleza, eu ensino estratégia para cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte de cabelo e se tornarem referência como especialista capilar. Mas veja bem, quando eu digo corrigir qualquer erro, não significa que eu vou ensinar a fazer milagres, mas pode anotar aí, ó. Com toda certeza absoluta, eu vou te orientar para que você não caia na armadilha de se desesperar porque cometeu algum tipo de erro com química ou corte de cabelo. Falando de erros em corte de cabelo, hoje eu trago alguns exemplos que podem prejudicar não só o resultado num bom corte de cabelo, bem como a sua saúde como cabeleireiro. Tá comigo? Então, editor, puxa a vinheta! Jamendo.com. Neste episódio, vou falar sobre 10 erros cometidos pelos cabeleireiros que podem causar dores físicas quando estão cortando ou fazendo qualquer outro procedimento nos cabelos e que, se não corrigir a tempo, ao longo dos anos, podem causar dores físicas que, por sinal, podem ser irreversíveis. Este tema é um alerta para todos os cabeleireiros que trabalham por muito tempo em pé e que querem preservar a sua saúde por muito mais tempo na profissão. Em contrapartida, este tema não é uma orientação médica e se você já apresentar dores e que principalmente são crônicas, procure imediatamente uma orientação médica. Quando eu abordo temas como este, meu principal objetivo é orientar os cabeleireiros de supostos danos à saúde e que podem até mesmo impedi-lo de exercer a atividade de um especialista capilar. Por isso, decidi fazer a abordagem desse assunto, pois entendi que seria uma forma de educar os cabeleireiros para a prevenção, para que os mesmos exerçam por mais tempo essa atividade profissional com o mínimo possível de risco à sua saúde. Eu posso citar aqui 3 exemplos de problemas que podem acontecer com qualquer cabeleireiro que não se previne. E o primeiro problema é uma doença chamada LER, lesão por esforço repetitivo. É mais conhecida como síndrome do túnel do carpo. O segundo exemplo é um aumento de peso. O profissional ele acaba tendo muita fadiga com o aumento do seu peso. E o terceiro problema é um inchaço nas pernas, causando forte incômodo quando muito tempo em pé. O cabeleireiro apresentando e percebendo esses sintomas precisa buscar ajuda médica imediatamente para que não tenha sua carreira interrompida e assim evitando de deixar de trabalhar e principalmente de ganhar o seu dinheiro para pagar suas contas, seus boletos, conquistar os seus sonhos, os seus desejos, comprar o que você gosta, comprar o que você quiser. Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, para que a gente realize os nossos desejos. E esses desejos podem ser facilmente realizados quando você é um especialista capilar, porque um especialista capilar não ganha mal. Já pensou, cara? Você comprando seu carro zero, sua casa própria, viajando para onde você quiser, fazendo exatamente o que você quiser, praticando e exercendo a sua atividade? Pois é, mas não é só isso. Até porque muitos desses profissionais olham além do dinheiro. Eles entendem que o dinheiro será consequência de um bom trabalho. Esses profissionais trabalham por propósito, por missão. E têm a consciência de que eles transformam a autoestima das pessoas. E se não for por vontade própria de se cuidar, pense no impacto causado nas pessoas que precisam desses profissionais, trabalhando com dedicação, tendo atenção aos detalhes e às necessidades dos seus clientes. Mas, para que isso tudo ocorra, o cabeleireiro precisa estar, principalmente, cheio de saúde. E por falar em saúde, eu trouxe 2 casos aqui que vão ilustrar muito bem o porquê que você precisa de estar com a sua saúde plena. Porque à medida em que a gente vai trabalhando, à medida em que a gente vai se expondo, a gente vai percebendo também muitas coisas, né? Nos 2 casos, se eu não tivesse uma saúde bacana, uma saúde legal,
com certeza absoluta iriam me afetar em alguma coisa. E aí a gente precisa estar preparado, você vai entender muito bem. O primeiro caso é o seguinte, o primeiro caso é uma menina de 13 anos de idade. A mãe dela veio aqui, fez algumas queixas em relação a alguns comportamentos que ela estava tendo e que ela não estava conseguindo entender. E esses comportamentos estavam fazendo com que ela tivesse menos cabelo. Ela desenvolveu uma síndrome chamada tricoptilomania. De forma aleatória, ela ficava arrancando o cabelo dela. E uma das formas que acaba levando o ser humano a desenvolver essa disfunção é o estresse. Então, assim, mas como ela chegou muito calada, quem trouxe foi a mãe, e ela chegou muito quieta, isso fez com que eu conversasse com ela, e ela muito reticente, não falava muito, e aí eu fui percebendo outras coisas. Na verdade, ela desenvolveu a tricoptilomania por conta de um estresse profundo, né? E atrás do estresse tinha algo muito mais acentuado que eu só consegui descobrir fazendo perguntas, executando as sessões. E aí depois ela me confessou, né? Ela estava muito estressada por conta dos estudos. Era um colégio muito forte, né? Com ensino, a parte educacional muito acentuada. E o pior do que isso, ela estava sofrendo bullying no colégio, porque além da queda de cabelo por estresse, ela estava arrancando o cabelo e o couro cabeludo estava descamando. E aí as coleguinhas, né, vendo tudo aquilo, tirando foto e tal, e começaram a apelidá-la de careca, né? Você vai ficar careca e tal, ou careca pra lá, careca. Enfim, isso acabou se aprofundando, né, na parte sentimental dela, e ela acabou desenvolvendo também uma depressão. Quando ela conversou comigo, eu orientei ela de algumas formas e ela começou a ver o resultado, e aí ela começou a devolver a própria autoestima, né, entender que tudo aquilo não passava de uma fase que ela estava passando. E aí foi quando eu tive o meu maior case de sucesso, mas graças à minha saúde mental. Se você não tiver também uma saúde mental adequada, você se envolve naquilo, deixa aquilo te abater e você não consegue reverter da forma que foi revertido, né? Esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi um cliente meu, chegou para cortar cabelo e eu estava todo eufórico, aquela coisa que a gente tem, né? De receber as pessoas, aquela coisa... Só que cada pessoa, ela precisa ser recebida de uma forma diferente, ainda que seja seu cliente de muito tempo. Então, naquele momento, ele falou, não, eu só quero cortar cabelo e tal. Eu entendi que aconteceu alguma coisa ali, porque ele também estava muito na dele. E aí foi quando eu comecei a conversar com ele, ele falou que estava indo cortar cabelo porque ele estava indo ao enterro de um parente bem próximo. O ideal é que você entenda o seguinte, a sua saúde mental ela precisa estar bem, e o mais importante, quantas pessoas precisam de você? Então, ainda que você não goste, ainda que você não tenha paciência, ainda que você ache que não tenha necessidade, cuide da sua saúde. O seu cliente, ele te olha, ele tenta enxergar ali em você uma solução para algum tipo de problema. Ainda que seja somente para resolver o problema de corte de cabelo, de coloração, ou, sei lá, de uma hidratação no cabelo, mas ele enxerga em você uma solução para o problema dele. Quem sabe ele consiga enxergar em você uma solução para um problema que ele acha que você não possa resolver com uma conversa, com um gesto, com um toque, ou até mesmo com uma palavra amiga, né? O que é legal que você entenda é que muitas pessoas precisam do seu trabalho, e para isso o ideal é que você mantenha a sua saúde mental, corporal, em plena condições para que você receba todo tipo de cliente e não absorva tudo isso contando os seus problemas para ele. Porque o que eu vejo acontecer bastante é o contrário, é o profissional contando os seus problemas para o cliente. Imagina, você está lá fazendo um procedimento, você reclama de dor nas costas.
Está em pé, reclama de dor no joelho. Imagina, ele vai se sentir culpado de estar ali te fazendo sofrer, né? Então assim, para que isso não aconteça, cuide da tua saúde mental, sua saúde corporal e mais do que isso, entenda, muita gente precisa de você. Então, para que você continue fazendo a diferença na vida dos seus clientes, cuide da sua saúde primeiro, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para os 10 erros cometidos pelos cabeleireiros que podem causar dores físicas. Tá comigo? Então vamos embora. O primeiro erro que os cabeleireiros acabam cometendo aí, que podem te trazer dores físicas, é a má alimentação. A má alimentação, ela pode te causar vários sintomas, podem te causar vários problemas que vão te incomodar durante a sua trajetória como especialista capilar, como cabeleireiro, enfim. Por quê? A má alimentação, ela pode te levar ou ao aumento de peso ou à diminuição do peso. Então as pessoas ficam imaginando que é só o aumento do peso que é o vilão. Não, o baixo peso também é um vilão. Eu conto uma história para vocês, muito rápida, mas que faz total sentido. Eu trabalhava com uma menina que ela era maquininha de fazer mechas, né? E nunca tinha tempo para nada, quiçá gastar o dinheiro dela, viu? Então ela estava lá, terminava uma, começava outra, terminava uma, começava outra. Só que ela não se alimentava, ela não tinha o tempo hábil, ela não tinha separado o tempo hábil para se alimentar. O que começou a acontecer? Ela por si só começou a desenvolver a desnutrição. Olha, vê se faz sentido, né? Então assim, ela começou a desenvolver a desnutrição e não sabia, porque ela acabava de fazer o serviço dela, sabe lá a hora que ela acabava, e ia comer. Mas entendam, não é a hora que você vai comer, não é a forma que você vai comer, é como você vai comer. Então se você vai comer 2 horas, 3 horas da tarde, se você vai comer ao meio-dia, não importa. O que importa é a sua primeira refeição. Ela foi que horas? Foi 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Legal, tem 3, 4 horas ali para você se alimentar de forma correta para que não aconteça a desnutrição, o baixo peso. Isso começa a causar outros problemas que vão te incomodar na sua atividade e vão fazer você literalmente ficar fraco. Você não come, você fica fraco. Eu já ouvi vários relatos de cabeleireiros dizendo: cara, eu tenho que comer porque eu já tô tonto, eu já não tô conseguindo raciocinar. E isso acontece principalmente com as pessoas que trabalham, tem uma rotatividade de clientes muito grande. Então esses profissionais precisam tomar cuidado para que ele não desenvolva o baixo peso e aí comece a sentir algumas coisas que dentro da atividade não é legal, não é bacana. Imagina, você está lá fazendo o cabelo, daqui a pouco desmaia, né? Por quê? Porque não se alimenta bem, todos os dias trabalha, e não se alimenta da forma adequada e acaba simplesmente enfraquecendo os organismos, enfraquecendo a mente e pronto, acontece alguma coisa. Então, o ideal é que você se alimente na hora correta e da forma correta. O outro lado é o aumento do peso. Muito se vê aí os profissionais da área da beleza, principalmente os cabeleireiros, aumentando o peso. Eu já passei por isso, né? Então assim, à medida em que você vai ganhando mais um pouco, à medida em que você não tem tempo para comer, você vai comendo qualquer coisa que tem ali, enfim, para matar sua fome, e é literalmente isso que acaba aumentando o peso. E o aumento do peso, ele pode afetar literalmente o joelho, a parte lombar das costas, os pés e as pernas. Então, vamos entender que você aumentou 10 quilos aí em um ano. Pensa que é muita coisa, mas não, se não controlar, você literalmente aumenta o seu peso em 10 quilos em um ano. Você consegue isso fácil, né? Então assim, vamos entender que você aumentou o seu peso em um ano 10 quilos. Você vai se sentir cômodo na hora de você ficar em pé. Por quê? Porque os joelhos eles vão apresentar problemas.
as costas, a lombar, a coluna cervical como um todo vai começar, porque você vai ficar procurando posição para querer compensar, né, aquele tempo inteiro em pé e não vai conseguir. Então, o fato de você aumentar o seu peso também é um grande vilão para que você não consiga exercer sua atividade de cabeleireiro ou especialista capilar de forma saudável. Então, o aumento do peso também é um vilão e precisa tomar muito cuidado. Quais são os cuidados? Bom, se você vai se alimentar, se alimente com uma comida saudável, um alimento saudável, um alimento que não te empanzine, né? E tem aquilo também, a gente deixa de comer durante um grande tempo, um grande período, e quando vai comer, quer comer rápido, ou então você só tem 10 minutos para comer, e você pega aquele boi e quer comer em 10 minutos. Isso vai te causar problema, isso vai te causar um aumento de peso e, consequentemente, vai fazer com que você se incomode por conta de dores que foram apresentadas aí inerentes ao aumento do peso. Beleza? Então, muito cuidado com o baixo peso e com o aumento do peso. Agora vamos para o segundo erro que geralmente os cabeleireiros cometem e que fazem te trazer dores, e dores realmente que deixam você fora de órbita sem se concentrar no que você tem que fazer. Então, o segundo erro é a postura. Muitas das vezes você tem o peso ideal, muitas das vezes você tem a alimentação saudável, mas a sua postura trabalhando faz com que o seu corpo entenda que aquele jeito é um jeito confortável. Quem é que nunca sentou e se espreguiçou para trás, né? Essa postura, ela literalmente ao longo prazo vai fazer com que você sinta dor na cervical. E aí começa a aparecer dores e você fala, Mas de onde está vindo essa dor? é a postura. Então, quando o cabeleireiro trabalha com uma postura ereta, ele consegue manter por várias horas essa mesma posição. Agora, se você descansar em uma perna, em outra perna por muitas horas, ou o corpo para trás, ou o corpo para frente, e há muitas pessoas que tendem a levantar os ombros, cara, isso vai te trazer uma tensão aqui no trapézio, que quando você chegar em casa você vai falar, cara, o que houve? Mas eu estava em pé trabalhando, era para duas pernas, né? Não um trapézio. Mas não, é a forma de você trabalhar. É a postura na qual você se sente confortável, porém, ao longo prazo, né, de tempo ali em pé, você começa a sentir ardência, comichões, ou até mesmo dor, né, forte. Então, o ideal é que você trabalhe com uma postura mais ereta. Preste bem atenção quando você estiver, a gente vai mostrar mais um pouco lá para frente, quando você estiver executando algum tipo de trabalho, preste atenção para você não levantar os ombros, não se curvar para frente e nem tampouco se curvar para trás. E tem que se curvar para um lado e para o outro, viu? Só que isso, num tempo de trabalho muito longo, você vai começar a sentir. E aí, a longo prazo, isso acaba te trazendo um dano muito severo, tá? Quiçá dores crônicas, e que não é legal. Diminui o seu tempo de carreira na profissão. Então, dores nunca é bem-vinda para cabeleireiro. Tem gente que não liga não, tá? Mas, ó, a pessoa que não liga, ela só esquece de uma coisa. O profissional que está com dor, o profissional que não consegue trabalhar de forma saudável, ele só não pode esquecer que ele é uma referência para o seu cliente que está ali sentado. O terceiro erro que os profissionais da área da beleza, principalmente os cabeleireiros, cometem e que fatalmente acaba culminando em dores é a forma de segurar os equipamentos. Então a gente tem vários equipamentos, a gente tem tesoura, a gente tem secadora, a gente tem escova, a gente tem vários equipamentos. Saber trabalhar com a ferramenta que você utiliza no dia a dia faz total sentido para você prolongar a sua saúde, o seu bem-estar e a sua carreira dentro da sua profissão na área da beleza.
Então assim, ó, vamos entender o seguinte: ah, mas eu acostumei segurar a tesoura há 20 anos desse jeito. Bom, pode ser que em 20 anos não te aconteceu nada, mas em outras pessoas que já tinham a predisposição aconteceu, né? Então, o legal é sempre você procurar jeitos, maneiras, técnicas adequadas que não vão comprometer no resultado, porém, entretudo e contanto, todavia, vão fazer com que você pratique, vão fazer com que você exerça a sua atividade sem dor. Então, trabalhar com dor, já falei, não é legal. Equipamento é algo que você precisa saber manusear. E manuseando da forma correta, você prolonga a tua vida profissional em muito mais tempo. Quer ver um exemplo? Eu vou chamar aqui a Judite. Judite vai me ajudar hoje, hein? Veja bem quem é a Judite. Prazer, essa daqui é a Judite, tá? Ela vai me ajudar nesse sentido hoje. Vamos lá. Eu vou molhar aqui para ficar mais fácil, tá? O cabelo da Judite. E a gente vai conseguir fazer com que a nossa aula fique um pouco mais dinâmica. Então vamos lá. Ó, vamos entender que a Judite seja minha cliente. Vamos entender, não? Ela é minha cliente hoje, tá? Então vamos fazer o seguinte. Então vamos entender que todo mundo sabe a forma correta de segurar na tesoura, né? É o dedo depois do mindinho, o seu vizinho, né? Junto com o polegar. Então, à medida em que eu vou executando os mesmos exercícios por vários anos, isso faz com que o meu organismo entenda que aquilo ali seja necessário, que aquele movimento, que aquela pegada na tesoura seja a ideal. Porém, existem algumas formas de se pegar na tesoura que acabam facilitando para que você desenvolva problemas, principalmente a lesão por movimentos repetitivos. Então a gente comentou lá atrás sobre essa lesão. Então vamos entender da seguinte forma. Segurando a tesoura, se eu vou cortar na horizontal, ou eu preciso estar mais próximo da base que eu vou cortar, tá? Ou eu preciso compensar não só na postura como nas mãos. Legal? Então vamos lá. De novo, eu vou fazer um corte na horizontal. Vou chegar aqui para trás para vocês. Eu vou fazer um corte na horizontal. Então, se eu for fazer um corte na horizontal, esse meu movimento com as mãos, ele vai cada vez mais forçar os meus ligamentos. Então, forçando os meus ligamentos a longo prazo, por anos, isso pode causar problema nessa parte da mão, entre a mão e o braço. O pulso, se você ficar assim por muito tempo, você não consegue, porque o pulso já começa a reclamar. Você já começa a sentir uma ardência. Então, quando você vai fazer um corte na horizontal, geralmente o cabeleireiro faz desta forma, tá? Eu te convido a experimentar fazer um corte na horizontal desta forma. Aqui. Ó. Por quê? Porque você mantém o seu pulso em linha reta. Isso é mais confortável. Então, ó, vou mostrar mais perto para você. Ó. Se você cortar assim, acaba comprometendo aqui o ligamento da mão com o antebraço. E se você tiver numa postura fora do ângulo, então ou mais para frente ou mais para trás, cada vez mais você vai ter que forçar para entender um corte na horizontal. Agora, se você fizer de outra forma, olha isso, você mantém aqui, ó, polegar e o seu vizinho. Ainda continua. E você só vai cortando na horizontal. Pam, 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 pam. Legal? Aqui, ó. Ou então, ó. Legal? Se você fizer assim, olha isso. Ó, já começa a incomodar, já começa a reclamar. E outra coisa, o erro, muitas das vezes, está na postura que você vai fazer o serviço. Né? Então, se você está numa postura desconfortável, você acaba errando o time, você acaba errando o seu serviço. Agora, se você está numa postura confortável,
isso funciona, isso vai te levar a ter mais tempo na sua atividade profissional. Então a forma de você segurar na tesoura faz total sentido na hora de você não sinta dores, né? Para que você não desenvolva com erros, né, do dia a dia, problemas que podem te tirar da sua atividade profissional, beleza? Então, ó, tente. Assim, incomoda. Eu sei que muita gente trabalha desta forma. Penteia o cabelo, segurou a mecha. Quando você segurar a mecha, ó, rodou a tesoura ou assim, ou assim. Agora, assim, ó, já incomodou, beleza? Sei que é difícil, mas não é impossível. Você pode treinar em casa e você vai conseguir. Então vamos para o quarto erro que geralmente os cabeleireiros cometem e que pode te causar desconforto, dores e, quiçá, dores crônicas, beleza? Então vamos lá. Eu vou continuar aproveitando a Judite. Legal. Jamendo.com. Vamos entender, a gente trabalha com uma cadeira hidráulica, correto? Então, ó, veja bem, a forma de eu me colocar com postura diante do meu cabelo, ela acaba me ajudando. Então eu corrigir a minha postura ajuda, legal? O cliente geralmente ele está sentado, mas se você sentir a necessidade de você pegar um ângulo confortável para você, você pode fazer duas coisas. Ou você pede para o cliente levantar, literalmente da cadeira, tá? Levantar, para que você execute um corte ou na horizontal ou na vertical. Na vertical, nessa altura, eu acho mais difícil. Mas se você vai fazer um ângulo de 45, pô, é muito tranquilo, né? Muito confortável. Então você tem duas opções. Ou você pede para o seu cliente levantar para você executar o corte. Olha como é que fica mais fácil. Em cima, dentro da minha visão. Estou aqui, ó. Ah, ela levantou e geralmente, se ela tiver a minha altura, para mim tá confortável pra caramba. Então aqui, ó. Beleza, vamos retomar aqui. Então assim, ó, se ela tem a minha altura, a gente pode literalmente se sentir bastante confortável. Que eu vou vir aqui, ó, para fazer a base, vou vir na horizontal aqui, ó, e vou cortar, bem tranquilo, legal? Vou fazer um ângulo 45 graus, bem legal aqui, ó, assim, galera, não, tá? Assim, ó, o pulso já reclama. Se você conseguir aqui, ó, trabalhar desta forma, tá? Vai ser muito mais fácil, você vai ganhar muito mais tranquilidade e muito mais conforto para você executar o seu trabalho, beleza? Então assim, ó, até no ângulo de 45 aqui, ó, muito legal. E você vai rodando, vai rodando. Ah, mas é desconfortável para cliente em pé. Espera aí que eu vou te ensinar a segunda forma que você pode fazer esse corte de forma confortável. Esse trabalho como um todo de corte de cabelo de forma confortável. Vou te ensinar a segunda forma. Gente, a segunda forma é a seguinte. Cara, é desconfortável, cliente em pé e tudo mais. Legal. Se ela está em pé, o que você precisa fazer? Tá com o corpo ereto, tá com a postura e você com visão do seu trabalho de forma confortável. Se você acha que é desconfortável para ela ficar em pé, então tudo bem. Vamos lá, Judite, aqui, ó. A gente vai sair um pouco de fogo, mas se ela não quiser ficar em pé, ela vai ficar sentada e você senta também. Ó. Aqui, ó. Baixei, Judite. Ó. Eu tô sentado numa cadeira. Quem tem cadeira, ó, a minha cadeira faz a rotação, né? Mas tem salões que trabalham com mocho, né? Parece aquelas selas de cavalo. Então, que é até confortável também. E também faz essa rotação, né? Mas eu estou sentado hoje na cadeira rotatória. Então, é legal, você consegue também, ó. Sentou, você consegue fazer o trabalho de forma bem tranquila, viu? Então, cliente em pé, você fica em pé, direção correta, postura, posicionamento da mão, né? E você consegue. Ah, cliente sentada. Ah, não quero incomodar a cliente para não levantar. Então você senta também. O que mais importa
é que você não cometa o erro de fazer isso aqui, ó, abaixar. Senão, ó, a tua lombar vai pro beleléu, beleza? A tua cervical vai pro beleléu. A longo prazo, hoje é tranquilo. É rapidinho, que a gente tem mania do rapidinho, né? É rapidinho aqui, a coluna reclama. Eu vou fazer só, reclama. A longo prazo, isso pode te trazer problemas e diminuir a sua carreira. Você não quer, né, que diminua a sua carreira por conta de maus hábitos passados. Então já começa desde já. Se você quer se tornar um especialista capilar, corrigindo qualquer erro de químico corte, comece agora a corrigir primeiro a sua postura no trabalho, para que você comece uma carreira com mais longevidade, para que você faça a manutenção da sua carreira de forma mais saudável. Então já começa a corrigir de agora, legal? Então esse é o quarto erro que os cabeleireiros acabam cometendo. Se ele está em pé, ele tem que posicionar a sua cliente para ficar em pé também, de forma que ele se sinta confortável. Se ela está sentada, ele precisa estar sentado também, para que ele se sinta confortável e a sua cliente também. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar do quinto erro que os cabeleireiros acabam cometendo, e com certeza esse erro faz com que ele desenvolva bastante dor, principalmente nas pernas. Então, vamos falar de posicionamento, tá? O cabeleireiro, para executar algum tipo de trabalho na sua cliente, primeiro ele se posiciona na parte posterior, né, da cliente. Então, a cliente sentada na cadeira, ele se posiciona atrás e a cliente está na cadeira na frente. Geralmente, o cabeleireiro ele faz assim, ó, para o lado. Ele curva a sua lombar para o lado, tentando descansar as pernas. Então ele vai dançando, vai dançando, vai dançando. Se ele está dançando, é porque ele já está sentindo incômodo nas pernas e ele tenta compensar isso. Uma forma mais adequada de você conseguir diminuir essa dor é você equilibrar o peso nas duas pernas. Então você acaba administrando o seu peso nas duas pernas. Se você ficar muito tempo em uma perna e muito tempo na outra, você troca quando você cansa. Agora, quando você está em pé, com a postura adequada e a planta dos pés no chão, dos dois pés no chão, você acaba equilibrando esse desconforto. E geralmente, mas e se eu sentir dor nas duas pernas? Aí não tem jeito. Conversa com a cliente sentado. Vira a cadeira dela para você e senta no mocho ou numa cadeira e conversa com ela de frente para ela mesmo, né? Não pelo espelho, mas de frente para ela. E você sentar. Também é uma forma maravilhosa de você, ao longo do dia, você ir descansando. Eu vou atender outra cliente. Legal, eu preciso fazer, né? Se você é especialista capilar, você sabe. Você precisa fazer a ficha de anamnese, receber a cliente no maior conforto possível. E, principalmente, de frente para ela, né? Na mesma altura. E isso acaba deixando a cliente mais confortável. Então, senta. Não quero em pé, estou cansado, as pernas estão cansadas. Legal, bacana, aqui, ó. Tem a cadeira aqui, vai diminuir um pouco aqui no ângulo, mas estou conversando com ela de frente. Então a cliente se sente mais confortável e eu descansando as pernas, e a gente vai fazer um bom trabalho por um período muito mais longo. Legal? Então vamos para o sexto erro que geralmente os cabeleireiros cometem e que podem causar problemas, e problemas realmente crônicos. Postura dos braços na hora de colorir o cabelo e na hora de cortar o cabelo. Geralmente, quando a gente eleva os braços acima do nível do queixo, a gente começa a sentir desconforto, né? A gente começa a sentir desconforto tanto na asa, aqui na parte de baixo dos braços, quanto no trapézio. Então, geralmente, quando a gente trabalha de forma relaxada e com as mãos, a gente usa os braços, mas basicamente a gente
usa de forma relaxada. Se a gente ficar igual, né, perdido, isso vai, trapézio, aqui embaixo do braço, vai começar a te causar dores realmente muito, mas muito acentuadas. E você não vai conseguir levar o dia inteiro trabalhando, sabe por quê? Porque isso dói de verdade. Você não ter você não criar o hábito de trabalhar de forma relaxada pode te trazer um problema sério. Quer ver só? Um exemplo. Secador. Geralmente a gente seca o cabelo. Deixa eu pegar a escova aqui para ficar uma coisa mais. Geralmente a gente pega o secador. O meu secador eu pego do lado esquerdo, tá? Tem gente que pega do lado direito. Então vamos lá. Secador. Quando a gente vai escovar o cabelo, tem gente que faz isso aqui, Gente, aqui, de novo Judite. De novo Judite. De novo a Judite. Se ela está muito alta, o que eu já expliquei para vocês, né? Posicionar o seu cliente da forma mais confortável para você. Então, vamos entender o seguinte. A Judite está aqui. Eu estou escovando o cabelo da Judite, mas o meu braço aqui, olha essa postura. Isso vai me trazer um problema sério. Vai me trazer um problema sério na parte do trapézio e dos braços como um todo. Agora, se eu escovo o cabelo, se eu mantenho ela numa postura, numa altura confortável para mim, olha isso aqui, eu preservo muito, eu trabalho muito de forma confortável. Tudo que me tira do conforto eu não gosto, não consigo e não vou adiante. Eu coloco do jeito que eu possa ter conforto trabalhando. Olha isso aqui, a diferença. E isso aqui a longo prazo te diminui muito, mas muito a sua carreira. O tempo de carreira que você poderia ter, enfim, são pequenos hábitos que você vai mudando na tua atividade que vai te trazendo benefícios. Então, escovar cabelo assim vai te trazer problema, vai te trazer dor. Escovar cabelo desse jeito vai te trazer muito mais conforto, né, na hora de executar, e você vai conseguir manter aí a sua atividade por muito mais tempo. Beleza? Eu vou falar de frente para você, tá? A gente tem aí mais 3 erros que os cabeleireiros cometem e que podem literalmente comprometer a sua saúde e a sua carreira. E esses 3 erros são erros que literalmente você não pode avançar a sua vida profissional junto a eles, porque se você conseguir mudar esses hábitos, você literalmente vai aumentar, prolongar a sua carreira e trabalhar de forma mais saudável, mais confortável e principalmente mostrar para os seus clientes e os seus pacientes que você está antenado, que você está se cuidando. Legal? Então vamos para o 7º erro que geralmente os cabeleireiros cometem e que podem te levar a dores muito acentuadas, tá bom? Então a gente vai falar aqui de exercício físico. Legal? Então a gente já falou de aumento de peso, a gente já falou de baixo peso, a gente já falou de postura, a gente já falou de equipamentos, segurar equipamentos. Agora a gente vai falar de exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles não servem somente para a gente manter a saúde corporal, eles servem também para a gente manter a saúde mental. Então, geralmente, o cabeleireiro não tem o hábito de praticar exercício físico. Eu não estou aqui generalizando, mas a grande maioria não tem o hábito de praticar exercícios físicos. E isso pode também comprometer a longo prazo o seu resultado com o seu corpo. Lembra que eu falei que o corpo é a nossa máquina e a gente precisa cuidar dela de forma com que ela possa nos ajudar por muito mais tempo? É sobre isso. Então, se a gente pratica exercícios físicos, isso facilita a nossa vida profissional, principalmente se ele for executado na parte da manhã.
Então, se você antes de trabalhar já pratica seu exercício físico, seja correndo, seja na academia, seja um esporte, enfim, praticou seu exercício físico, você já entra no campo de batalha que é o teu salão com uma disposição fora de série. E o cliente ele gosta de ver essa disposição. Cliente nenhum gosta de chegar no salão e encontrar o seu profissional assim, ai, tô cansado, ai, tô com dor de cabeça, ai, não. Já começa praticando o teu exercício na parte da manhã, já vai para o salão já renovado, com a mente já bem oxigenada e, cara, só vai. Se você pratica exercício físico, ou algum tipo de esporte, né, que não deixa de ser exercício físico também, você literalmente evita o aumento de peso, você acaba fazendo a manutenção da tua parte mental e isso ajuda para que você se desenvolva como profissional da área da beleza, como cabeleireiro, como especialista capilar. Isso vai fazer com que a tua mente abra um pouco mais, você vai deixar de pensar nas dores para você pensar no seu projeto futuro. Então, exercício físico é um ponto-chave dentro da nossa aula hoje e é o 8º erro que geralmente os cabeleireiros cometem e que, se mudar esse hábito, você vai sentir no seu dia a dia uma melhora absurda. Vai por mim. E o 9º erro que os cabeleireiros cometem e que pode te trazer dores e desconforto e que também acabará te tirando da profissão precocemente, você nem imagina qual será esse 9º erro, mas antes eu vou te pedir para sentar o dedo nesse like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative os sinos de notificação e me acompanha, porque aqui no meu programa Seja Referência como especialista capilar, eu ensino cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte, se tornarem referência como especialista capilar. Então, se você ativar os sininhos, se inscrever e ativar os sininhos, você vai ser o primeiro a receber, um dos primeiros a receberem, né, os conteúdos que a gente tanto trabalha aqui, que a gente tanto traz para você, para diminuir a tua margem de erro, aumentar a sua margem de acerto. E se você tiver alguma coisa para acrescentar ou criticar também, tá valendo. Deixa aqui escrito nos comentários, assim a gente consegue trocar uma ideia, bater um papo, beleza? Então, sem mais delongas, o 9º erro que os cabeleireiros mais cometem e que pode te trazer dores e incômodos, quiçá te tirar da atividade de forma precoce, é a má administração da sua agenda. É verdade. Vamos entender o seguinte: se você não consegue administrar a sua agenda de forma que você não consiga separar espaços adequados para você se alimentar, para você fazer suas necessidades, para você respirar, para você se esticar, para você se alongar, isso com certeza a longo prazo vai começar a te trazer danos no corpo, porque o corpo precisa disso. Então, eu lembro bem que acabei de falar para vocês, vai conversar com a cliente, não senta. Se você está conversando com a cliente sentado, você já está economizando, você já está deixando o seu corpo já relaxado, você já está diminuindo a possibilidade de dores. E são dores que a longo prazo pode te tirar sim da sua profissão. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os profissionais da nossa atividade estejam gozando de plena saúde por muito mais tempo. Você não administrar a sua agenda de forma correta vai fazer com que você trabalhe igual um louco e fique em pé o dia inteiro e para cá e para lá, quando você vê, você não está nem com a postura correta. Então isso vai te fazer realmente ter dores, e essas dores podem até ser irreversíveis. Imagina, você está trabalhando com a agenda cheia todos os dias e todos os dias você não conseguir separar um horário para você sentar para comer, separar um horário para você se esticar, né? Separar um horário para você simplesmente trocar uma ideia com o seu cliente sentado, descansando o corpo, vai te prejudicar muito, viu? Então, organize a sua agenda de forma com que você possa trabalhar de um jeito mais confortável, legal? Então, vou encaixar
Bom, legal, você vai ganhar dinheiro, mas o ideal é que você tenha saúde para te fazer ter mais dinheiro. Pense nisso. Agora eu trago para você o 10º erro que os cabeleireiros cometem e que, se ele conseguir mudar esse hábito, ele vai conseguir ter o tempo de carreira mais alongado, e não tenha dúvida disso. E o que eu vou falar agora, de repente não, eu vou falar com certeza. O que eu vou falar agora, a maioria dos cabeleireiros não fazem. E se fizerem, vão mudar a sua qualidade de vida e principalmente a sua maneira de trabalhar. Vai trabalhar com muito mais disposição, vai fazer com que o seu corpo te agradeça. O 10º erro que os cabeleireiros cometem, e que, se mudar esse hábito, eles não vão desenvolver ou vai diminuir e muito as suas dores, é o alongamento antes de trabalhar. A gente tem profissionais que só cortam, a gente tem profissionais que só coloram o cabelo, a gente tem profissionais que só fazem escova, a gente tem profissionais que só aplicam coloração, só fazem procedimentos químicos. Se esses profissionais entenderem que os seus membros inferiores e superiores, eles fazem parte da sua principal máquina e que você precisa que ela esteja em plena saúde e forma para que te ajude a aguentar o trampo do dia a dia, eles vão começar a praticar o alongamento antes de iniciar a sua atividade profissional do dia a dia. Então são coisas bobas, são exercícios que você pega, que até mesmo no próprio YouTube você estica as mãos, a palma das mãos, você faz aqui uma tensão aqui no antebraço, os dedos, você estala os dedos, você sobe, eu vou levantar para vocês verem, vocês sobem na ponta dos pés, agacham um pouco para cá, um pouco para lá. São alongamentos que vão fazer você se sentir muito mais confortável, principalmente quem trabalha muito em pé e cortando o cabelo. Aqui, são exercícios bobos, mas que vão fazer uma grande diferença, tanto no seu dia a dia quanto a longo prazo. E a gente pega aí dentro da plataforma alguns canais que ensinam, né, esse tipo de alongamento e vão fazer uma grande diferença. Então esse 10º erro, literalmente, os cabeleireiros cometem, e que, se eles conseguirem mudar, reverter esse hábito, eles vão sentir muito mais conforto na execução do seu trabalho do dia a dia. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece não, deixa o teu like aqui que ajuda muito a plataforma, ela acaba entendendo que esse vídeo é relevante, né? Não se esqueça também de se inscrever no meu canal, isso vai fazer com que você receba de forma mais rápida os conteúdos que aqui a gente cria. E se você tem algum tipo de comentário, deixa aqui pra gente, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, legal? Isso vai fazer com que a gente cada vez mais elabore conteúdos qualificados e do seu jeito. Quem sabe aí a gente não possa fazer um conteúdo que você deu a ideia. E se você der essa ideia pra gente e a gente executar o conteúdo, elaborar o conteúdo, a gente deixa aqui na descrição aqui o seu nome, a gente deixa aqui o seu arroba e a gente deixa aqui que você foi o causador de a gente ter feito esse conteúdo, beleza? E eu acredito que isso vai ser muito bacana, não só para você quanto pra gente. Então, por hoje é só, não me abandona não. Até a próxima.